Quando você leva comida para uma pessoa em situação de rua, isso faz mais bem para você que dá ou para quem recebe. Olha essa frase do Papa Francisco. Se der esmola sem tocar na realidade, sem olhar nos olhos da pessoa em necessidade, essa esmola é para você, não para ela. Toco as misérias que ajudo, vejo e tenho compaixão. Eu vou repetir. Se der esmola sem tocar na realidade, sem olhar nos olhos da pessoa em necessidade, essa esmola é para você, não para ela. Toco as misérias que ajudo, vejo e tenho compaixão. Com a morte do Papa Francisco, essas perguntas ficam ainda mais vivas. Nesse canal, falo sobre pessoas em situação de rua. E não tem como negar que muita gente que se diz cristão não consegue amar essas pessoas. Hoje eu quero contar uma história difícil que ocorreu nos últimos dias de funcionamento da Casa de Lázaro, um albergue onde trabalhei, mantido pela Igreja Batista, e refletir sobre o legado do Papa e como a relação dele com pessoas em situação de rua expôs a hipocrisia de muitos cristãos. Essa semana, eu li a coluna do jornalista Jamil Chad do UOL, que lista alguns terremotos que o Papa causou no Vaticano. E por conta disso, sofreu forte resistência, mas manteve-se firme na defesa do Evangelho. Em 2019, quando esteve no Brasil, durante o Sínodo para a Amazônia, o Papa citou o escritor francês Charles Péguy. Porque lhes falta coragem de assumir assuntos terrenos, eles acreditam que estão assumindo os de Deus. Porque têm medo de fazer parte da humanidade, pensam que são parte de Deus. Porque não amam ninguém, iludem-se pensando que amam a Deus. Leia com atenção. Porque lhes falta coragem de assumir assuntos terrenos, eles acreditam que estão assumindo os de Deus. Porque têm medo de fazer parte da humanidade, pensam que são parte de Deus. Porque não amam ninguém, iludem-se pensando que amam a Deus. Foi nesse texto que Charles Péguy cunhou a expressão Partido dos Devotos. Isso foi em 1914. Mais de 100 anos depois, parece que esse partido só cresce nas igrejas. Composto por gente que se diz de Deus, mas não quer fazer parte da humanidade. Agem como se fossem anjos e não tocam na realidade. Não querem enfrentar os problemas reais. Falam em nome da moral, mas são incapazes de compaixão. Rejeitam os pobres, os frágeis, os caídos, como se a fé fosse um clube fechado de bons comportamentos. O Papa enfrentou isso, escolheu os pobres. E ao escolher os pobres, escolheu Jesus. Aliás, não foi isso que Jesus também fez durante o tempo que esteve aqui na Terra? Foi refletindo nisso que lembrei dos últimos dias da Casa de Lázaro. A partir de 2018, o ruído de alguns líderes da igreja começou a ficar mais alto. Diziam que não se devia mais gastar dinheiro com população em situação de rua porque eram drogados. Tiraram do contexto o trecho bíblico que diz que quem não trabalha não come, para justificar que as pessoas em situação de rua não deviam mais receber ajuda, nem comida. Nesse período, eu fiz uma dinâmica com os moradores do albergue. Pedi para cada um deles, numa roda, dizer aquilo que já tinham feito de bom. Eu lembro bem de um senhor, já quase idoso, e quando chegou a vez dele, respirou fundo e soltou o ar dos pulmões, quase caindo da cadeira. E disse assim: eu penso nisso toda noite, mas não consigo lembrar nada de bom que eu já tenha feito. Na hora, eu lembrei da passagem bíblica quando Jesus contou da parábola do fariseu e do publicano. Os dois estavam no templo para orar. O fariseu, do alto da sua hipocrisia, estava de pé, agradecendo porque não era como os outros homens, drogados, sujos, pecadores. E ainda listava suas glórias e benfeitorias. Já o publicano, como morador da casa de Lázaro, tentava se esconder na cadeira e admitia suas fraquezas. Tem misericórdia de mim, pecador que sou. Quem vocês acham que recebeu a graça de Deus? Para terminar, em vez de julgamento, uma oração. Que o Senhor volte os olhos para nós e nos dê a tua paz. Que o Senhor nos abençoe. Francisco de Assis.